segundo o médico urologista Fernando Valente Leonardi, em entrevista ao Jornal Regional, não se restringe apenas às famosas pedras renais. Os cálculos são uma forma de agressão ao rim, principalmente cálculos grandes, ditos corariformes, ou cálculos obstrutivos do trato urinário, e não devidamente tratados, podem levar a danos renais ou até a perda total da função renal. Mas existe, como eu falei, a hipertensão arterial, de difícil controle ou não tratada, o diabetes, né, e as infecções renais. E as doenças autoimunes, né, que podem, como lúpus, afetar a função renal. A gente tem encontrado muitos casos, principalmente em gestantes. São as pessoas mais nocivas, porque realmente essa propensão em aparecer esses casos, principalmente nessas pessoas? A gestante ela tem uma maior facilitação e eliminação dos cálculos durante a gestação. Então, é muito comum a gestante que já era portadora de cálculo renal, durante a gestação, começar a eliminar esses cálculos. Isso não gera cólicas e obstrução do trato urinário. Mas existe uma imensa multidão de gente aí com cálculo renal que acaba desenvolvendo. É uma patologia no consultório, vamos dizer assim, que diariamente a gente tem vários casos de cólica renal, obstrução do rim por cálculos que descem, obstrui o ureter e a drenagem da urina fica prejudicada. Isso é uma coisa, principalmente aqui na nossa região, muito frequente. Então, esses casos têm que ser tratados devidamente pelo urologista, desobstruído. Então, quer dizer, o cálculo renal é uma dessas patologias que podem acometer, com grande incidência. Existem alguns sinais de alerta, se realmente existem, né? Quais são esses sinais? Normalmente as patologias renais que chamam a atenção é quando o indivíduo começa a apresentar um edema, vamos dizer, no corpo, generalizado, um edema facial, e isso pode ser um sinal que o rim não está funcionando bem. Hipertensão, sempre tem que investigar a função renal. São as causas principais aí de uma forma obscura que possa aparecer alguma coisa. Sinais de que o rim pode não estar bem. Dor renal, dor na região renal, na região posterior, nas costas. Isso são sinais de que pode haver alguma patologia renal. Somente se a pessoa tiver na família, pode ser hereditário também? Pode ser hereditário. Cálculos têm hereditária, né? E outras doenças, como lúpus, tem histórico hereditário, né? E outras nefropatias autoimunes também podem ter histórico familiar. Já é importante que a pessoa fique alerta a partir daí, né? Principalmente os indivíduos portadores de diabetes, de hipertensão, periodicamente tem que fazer os exames que demonstram se a função renal está sendo comprometida ou não. Doutor, faz alguma diferença um diagnóstico precoce ou não faz nenhuma diferença em relação ao tratamento? Sim, o diagnóstico precoce de que o rim possa estar sendo acometido de alguma doença que pode prejudicar é fundamental, né? Normalmente existem as doenças que atacam direto no rim, que se controladas ou vão retardar ou vão até deixar de existir. Existem patologias congênitas, hereditárias, por exemplo, os rins policísticos, né? São uma deteriorização natural que acontece no rim, um histórico familiar grande, né? Isso vai passando na descendência, onde vai surgindo múltiplos cistos renais. São patologias mais graves, que você não consegue de forma alguma retardar, elas terão seu curso natural da doença. E normalmente o indivíduo vai entrar em insuficiência renal em alguma fase da sua vida, uns mais cedo, outros mais tarde, mas doença policística renal, às vezes, tem um comportamento muito rápido. Às vezes, até a adolescência já não tem mais função renal boa, né? Então, acaba tendo que evoluir com quadro de diálise, até mesmo para o transplante renal. Para a gente poder finalizar, existe alguma receita para que a gente possa ter um rim saudável, possa prevenir? Um rim saudável ele vai desde combater as doenças pré-existentes, diabetes, hipertensão, cálculos, infecções frequentes, certo? São as principais causas aí. Então, tratando essas doenças, as chances de você desenvolver um problema renal já se tornam muito menor, tá certo? Uma boa hidratação sempre é eficaz, tá certo? O cuidado com algumas medicações, principalmente anti-inflamatórios e o uso de analgésicos crônicos podem acometer o rim também. Então, evitar esse tipo de medicação sem orientação médica por tempo prolongado, isso vai acarretar problemas da função renal. Analgésicos, existem nefropatias
por analgésicos e anti-inflamatórios. Então, o rim é um órgão que tem que ser tratado assim, com cuidado. Não pode relaxar com o rim, não.